Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Meia Rolha Cast. Meu nome é Pedro Neves, acompanhado sempre aqui do Diogo Frade e do Daniel Branco. Vamos hoje aqui trazer um convidado especial, um grande amigo nosso, que é o Tomás Carvalho, lá da Quinta do Valado, o embaixador da Quinta do Valado. Então, logo após a vinheta. Solta a vinheta aí. Novamente aqui, agora já com o nosso convidado sentado à mesa, Tomás Carvalho. Seja muito bem-vindo. Bom dia. E obrigado. Bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Nós aqui queremos agradecer do fundo do coração mesmo por ter aceito esse convite. Muito obrigado. É muito importante para nós a tua presença aqui hoje. Obrigado também pelo convite, antes de mais. Vocês são grandes amigos já há muito tempo. O Daniel acabei de conhecer, mas é uma honra estar aqui presente. Muito obrigado, é isso aí. Bom, Tomás, e como é de praxe, sempre aqui o convidado é... Inicia. Forçado. É uma regra. É uma regra. Não há como escapar. Tem que trazer uma garrafa aqui de vinho pra gente, pronto, fazer esse convívio aqui na mesa. Hoje eu vi que você trouxe a garrafa e trouxe, né, um desafio. Que ela Exatamente. Tá aqui toda tapada. Prova cega para nos despirmos de preconceitos, Claro. e fazer uma análise mais focada no vinho, sem olhar para os rótulos, para as regiões, e analisar o vinho tal como ele é. A ver se ele tem identidade, se não tem. Com certeza. E é a primeira vez que vamos abordar desta perspectiva, de Exa- uma prova cega. Exatamente. Nós nunca fizemos isso antes Exatamente. aqui. Obrigado. Vamos aí fazer pela primeira vez hoje. E, olha, confesso que eu já gostei da cor desse vinho. Por acaso está com um bom aspecto. Agora é só ver aqui. Vamos lá. Tchim, tchim. Bom, vamos aqui. Saúde. Muita saúde. Saúde. E obrigado mais uma vez. E obrigado Obrigado, mais uma vez, Tomás. Muita acidez, isso. muita acidez. Isto para mim também é uma novidade. Eu começo já a adiantar que isto é um projeto de um amigo meu, tirou o mestrado comigo. É um homem que já fez tudo e um par de botas. Já há projetos no Douro, projetos ali para a zona do... não posso dizer. Projeto no Douro já deu a primeira dica. Sim. Vamos Sem ali- querer, foi sem querer. Não, mas o resto não disse, o resto não disse. Claro que sim. E Tomás, aproveitando que você já deu aí o gatilho, o teu mestrado ele foi enologia, não é? Enologia e viticultura. Boa. E você nesse mestrado fez estágio, né? Em Exatamente. Algumas adegas. Exatamente. Não, fiz o estágio na Quinta do Valado, que se faz um estágio do primeiro para o segundo ano, para termos alguma ligação ao terreno, para perceber como é que as coisas funcionam, porque ao fim e ao cabo numa aula falam-nos numa bomba peristáltica ou noutras coisas, e uma pessoa tem uma ideia conceptual do que é aquilo e sabe para que é que serve. Mas depois, quando tens que ir lá a meter a mão na massa, é completamente diferente, não é? Há pormenores que só se aprendem fazendo, a trabalhar com uma prensa. No terreno. Exatamente. Mas tu antes de ir para a faculdade, como é que descobriste que querias o mundo do vinho? Como é que achavas que... É uma boa pergunta, porque eu não tenho ninguém assim próximo que me fizesse querer entrar no mundo dos vinhos. Foi um bocado, acho eu, pela experiência que eu tive no Wine Bar da Figueira da Foz, que para mim foi muito importante, porque o Ricardo, que é o meu patrão, mas era um tipo que trabalhava ao meu lado, não é? No dia-a-dia, deu-me a provar tudo e mais alguma coisa. Portanto, uma pessoa que está a se iniciar nos vinhos, começar a provar barcas velhas, cristais, mochões, crastos, valados, epá, e naquele campeonato uma pessoa já vê, há diferenças, há vinhos que eu gosto mais, há vinhos que eu gosto menos, e começas a ver que há ali um mundo por descobrir. E foi no final do primeiro ano a trabalhar no Wine Bar, lá na Figueira da Foz, que decidi, eu já tenho as bases para isto, com biotecnologia, vou-me lançar para o mestrado, Enologia e Viticultura,
que depois, pronto, foi um bocado mais... Tive que trabalhar um bocadinho mais na parte da viticultura, por não ter tanta ligação a solos, à vinha, mas pronto, a parte biológica já tinha muito da biotecnologia. Portanto, deu para safar qualquer coisa. Então tu és a pessoa certa para uma pessoa fazer aqui uma pergunta que todos que estão-nos a ver lá em casa e a ouvir, que é a questão dos vinhos biológicos. Podemos aqui desmistificar um bocadinho o que é ao certo um vinho biológico. Assim, não sou o maior especialista, mas tenho algumas opiniões formadas, já visitei muitas quintas e nós no Valado também temos uma vinha em biológico, mas também já visitei projetos biodinâmicos, não é? E também conheço de perto alguns projetos assim de vinhos naturais, que é uma coisa que não está legislada, não é? O biodinâmico, existe uma certificação, a Demeter, se não me engano, cá em Portugal só existe um certificado, que é a Quinta da Palmeirinha. Exatamente, e foi o primeiro. E pois, não sei se é o único neste momento, mas já há uns aninhos atrás era. Entretanto, já existem outras quintas também a enverdarem por aí. Se estão certificadas ou não, isso depois é outra história. Mas pronto, o bio é aquele rótulo, aquela folhinha que nós já todos conhecemos, e prende-se muito com a utilização de produtos sintéticos, que é produzidos em laboratório, ou orgânicos, não é? E prende-se muito, existe uma lista de produtos que estão autorizados ou não. Normalmente a malta vai-se safando com o enxofre, com o cobre, são assim os mais básicos, não é? Coisas que já existem, mas depois também existem muitas mesinhas que se podem fazer, infusões de ortiga e muitas outras, que podem ter ação inseticida, podem melhorar a microbiologia do solo para que haja degradação mais rápida da matéria orgânica. Portanto, existem outras coisas, por exemplo, no Valado nós utilizamos contra a traça confusão sexual, que também tem um nome muito engraçado. Muito sugestivo. Nunca tinha ouvido falar nisso. Também não. Se não me engano, é uma espécie de umas caixinhas que aquilo tem um odor em que atrai a feromonas. traça. Exatamente. E, portanto, ela não, ou seja, ao fim e ao cabo, nós neste, quanto mais ecológico é o tipo de viticultura, menos tratamentos nós tentamos fazer. Portanto, ser mais sustentáveis e tentar ser diferentes daquilo que era antigamente, que é, chega a este dia, tens que fazer este tratamento. Porquê? Porque sim, porque é assim que sempre se fez. E agora existem formas de medição e que nós podemos, a certa altura, decidir se avançamos para esse tratamento ou não. E no caso da confusão sexual, existem umas armadilhas fototrópicas, agora não quero estar aqui a dizer o nome, mas basicamente são armadilhas que atraem os insetos pela cor. Aquilo tem uma cola, nós fazemos uma contagem. Se a contagem for superior ao X que nós achamos, então na segunda geração de traça, vamos colocar as tais feromonas no ar a funcionar. E o que vai fazer é que o macho não consegue encontrar a fêmea, portanto não acasalando, não tendo a segunda geração e terceira geração de traça, que são as que afetam o cacho. Portanto não nos afeta no que é mais importante. E evitando assim a utilização de pesticidas Exatamente. Porque nós como sommeliers, às vezes há muito aquele cliente, eu quero um vinho biológico porque faz menos mal. Isso é 100% verdade ou depende? É uma ótima questão, porque e foi precisamente o Sr. Fernando, se não estou a errar, lá da Quinta da Palmeirinha, que levantou essa questão e que me pôs a pensar, que é, aquilo foi para aí em 2016 que eu visitei, e um ano que choveu aí até junho ou uma coisa assim, choveu até muito tarde, e ele já estava a dizer que pronto, no bio e no biodinâmico temos limites mais baixos. Temos que, por exemplo, um limite de 3 kg de enxofre por hectare. Pronto, isto não sei ao certo, mas pronto, existem estes limites no enxofre, no cobre e noutros produtos. E como já tinha chovido várias vezes, e tanto o enxofre e o cobre são produtos de contacto, não é? Ficam à superfície da planta, se chover, terá que se aplicar novamente. Então aquilo chovia, uma pessoa aplicava,
E a questão que se levantou nesse dia foi, não era melhor eu fazer um tratamento de um sintético, de um produto sintético ou sistémico, e acabava-se já aqui, escusava estar aqui a fazer N tratamentos com o cobre, não é? Porque o cobre também é um metal que vai ficando nos solos. Portanto, leva-nos a pensar o que é que realmente é mais saudável e o que é que prejudica mais ou menos o ambiente. Fica a dúvida no ar, mas lá está, já se está a prestar atenção a isso. Claro que o objetivo é sempre diminuir, mas nestes anos assim que são excepcionais, se calhar uma exceção, uma utilização de um produto que atua durante mais tempo não será descabida. Pois. Entendi, Tomás. E uma questão que eu quero fazer é assim, como é o processo e quanto tempo leva o processo para uma vinha ser considerada natural ou biodinâmica, no caso? Biodinâmica não sei. A nível de bio, eu julgava que eram 3 anos. 3 anos. Mas no outro dia, por acaso, alguém me disse que agora demorava 5. Não sei, porque uma coisa é teres a vinha certificada, outra coisa é teres o vinho. Portanto, acredito que possa demorar 5 anos, que é o tempo que tu demoras a ter a vinha. Depois, se for um vinho que fica 1 ano e tal em barrica, uma coisa assim, mais um ano e tal, portanto há de estar ali por volta dos 5 anos. Portanto, acredito que seja mais ou menos por volta disso. Entendi. E você, no caso, mesmo tirando o teu mestrado em enologia, hoje você faz área comercial, é um embaixador, né, da Quinta Exatamente. do Valado. Você nunca teve, de fato, a trabalhar no campus sem ser o estágio, ou já teve? É assim, porque são dois, apesar de ser o mesmo setor, são 2 departamentos completamente diferentes, não é? Exatamente. Você tá na rua a representar aquela marca. É isso. E tá, né, conhecendo o pessoal todo e fazendo a venda do teu produto e tá lá no campo fazendo a produção dele. É isso. Já são coisas separadas. Sim. Efetivamente, no Valado tive 2 anos em que fiz vindima, 2013 e 2014. Portanto, isto é o trabalho de campo que eu tenho na adega. Depois, a nível de vinha, a tese foi no Esporão. Foi ao fim e ao cabo para tentarmos arranjar formas alternativas de medir o stress hídrico da videira, através da aplicação de sensores. Tínhamos sensores de temperatura da folha, temperatura do bago, dendrómetros que basicamente medem o tronco, digamos assim, o diâmetro do tronco, que foi saber, e não é um tipo de medição muito boa, porque aquilo basta passar uma máquina, uma pessoa, dá ali um toquezinho, aquilo mede aos nanómetros, não é? Portanto, qualquer influenciazinha já não nos vai dar um resultado que tenha uma leitura precisa, exatamente. E depois tínhamos o fluxo da seiva. Basicamente, o que nós reparávamos era que após a rega, o fluxo da seiva era maior. Quanto mais estressado estava a planta, menor era o fluxo de seiva. Para comparar com estes dados que tínhamos dos sensores, tínhamos o método tradicional, que é ir para a vinha à bela hora das 3h30 da manhã, fazer medições. É preciso à luz da lua. À luz da lua. Por acaso, ali no Esporão, que é, se calhar, a maior vinha contígua que existe em Portugal, talvez aqui na Península Ibérica, tinha ali céus espetaculares, ou seja, muitas estrelas. Muitas estrelas, via-se montes de cometas, que é uma coisa que nós nestes céus da cidade não reparamos nada. Apesar de ser do mesmo céu, não é? Mas... Exatamente. A poluição noturna da cidade não permite que a gente veja. E efetivamente ali, uma pessoa enquanto estava a arrancar as folhinhas para fazer a medição, lá olhava para cima e tinha ali uma boa razão, mais uma boa razão para estar ali a fazer o trabalho. Mas é efetivamente um trabalho muito cansativo. Sim. Para complementar este trabalho que nós íamos das 3 às 5 da manhã para a vinha, depois tínhamos dias em que fazíamos medições de 3 em 3 horas, desde as 8 até às 8. Que se media a fotossíntese da planta, vários índices que eram necessários depois para a análise. E lá está, muito complicado. Isso foi em 2014.
E como a vindima ali no Esperão foi feita mais cedo, nós devemos ter vindimado a Touriga e a Tinta Roriz final de agosto, e eu já estava a ligar à engenheira Catarina lá do Valade: é preciso mais alguém para fazer aí a vindima? Portanto, ainda apanhei o trabalho da adega lá no Valade nesse ano, e foi nesse ano que depois me convidaram para ficar lá no enoturismo. Sim, Uma outra área também. E quanto tempo ficaste no enoturismo? Foi de 15 a inícios de 17. Foi 2 aninhos. E naquela época o enoturismo já tinha essa ascensão que tem hoje em dia? Ou... Sim, já estava nesta onda crescente, digamos assim. Ainda por cima a Quinta do Valade é uma quinta com muita história, portanto... Sim, e não havíamos de ter sido os primeiros, mas fomos assim dos primeiros projetos de enoturismo lá do Douro, já temos desde 2005, e já antes dava para visitar a quinta, porque sempre entendemos que é uma montra, não é? É verdade. É um agregado. Exatamente. Portanto, acrescenta muito valor. Exato. As pessoas virem-nos visitar, ficarem com uma boa experiência do que se passou ali na quinta, do que provaram. As pessoas dizem muitas vezes: o vinho lá até parece que sabe melhor, porque está tudo envolvido, está tudo numa experiência. É uma experiência conjunta. Exatamente. Tudo vai beneficiar uma coisa com a outra. E mexe com o psicológico também. Sim. Você está a provar o vinho Na vinha, dentro daquele da lugar quinta. onde é Exatamente. produzido. E né? está associada a tempos de família, de amizade. Exatamente. Portanto, Descanso, lazer. diferente. descanso, lazer. Portanto, estás ali muito mais descomprometido, estás à vontade, estás a aproveitar realmente o momento. Portanto, é diferente de estarmos de eu agora chegar aqui a um restaurante, uma pessoa já está ali no meio do dia de trabalho, vai fazer uma prova muito rápida, às vezes uma pessoa não está com a cabeça completamente desimpedida para poder aproveitar o momento. Um momento, sim, claro. E esse ano promete para o enoturismo 2023. Eu tive uma matéria ontem que é especulado já ser o melhor ano de sempre para o enoturismo. E até porque a pandemia também, como agora já nos vimos, já estamos livres da pandemia, Ainda também bem. vai impulsionar mais ainda, porque as Sim, pessoas claro. há cedo, muito tempo, muita sede. Sim, muita sede de sair e de experimentar coisas. E nós desde a pandemia reparámos que houve aquele êxodo citadino, não é? De antes era o êxodo rural, e durante a pandemia as pessoas foram precisamente para o campo. Para o campo, exatamente. Trocaram. Não? E exatamente. Por haver esta ideia de ar livre, de Menos ao fim e ao concentração cabo, de pessoas. Exatamente, menos concentração de pessoas, mais puro, não é? Esta ideia de pureza que o campo tem é muito importante para também este aumento que nós estamos a ver no enoturismo. Agora, fazendo aqui um parênteses em relação aqui ao vinho. Eu sinto aqui uma nota de resina. Eu estou aqui a apanhar mais fruta de polpa branca, também assim, tipo pêssego em calda. Sim, mas eu concordo com o Diogo na resina. É? Resina Apanha- no finalzinho mesmo, Sim, né? sim. No final de boca Tem mesmo. uma nota assim de favo de mel, ainda... Tipo cera, uma Sim, coisa sim, assim. sim, tipo exato, cera da abelha. exato. Mas já apontavam assim para uma uva, para uma casta? Eu não, mas eu posso arriscar aqui que não eu acho que é um vinho. Dos vinhos verdes. Aham. Eu Eu também acho que ia é falar vinhos que eu ia a minha aposta é vinhos verdes em primeiro. Também porque tem acidez, foi logo Ou- o primeiro comentário que o Daniel sim, fez. Muita mineralidade. E mineral também. se não for vinhos verdes talvez um encruzado do Dão ou assim, não sei. Mas eu acho que O encruzado não punha aqui eu com acho que- com esta vertente aromática. Exato, pois, mas por isso que Mas com a a frescura, minha se calhar, com a aposta- mineralidade. Sim, com a mineralidade. Mas eu acho que a minha aposta principal é vinhos verdes. E eu vou lá, não é cá está. muito, não vinho É um com blend, muito- é um blend. É um blend. Um blend. E- Isto é e capaz não de ter- para mim não é também assim um vinho muito antigo. Acho que isso É recente. É jovem. É É recente, 2000 exato. eu ia dizer 2019, talvez. Não, é Não, mais- não. mais Eu acho recente. que é ou 20 ou 21. Yeah, é 21. Eu, É 21? É 21. eu gostaria, posso estar redondamente enganado, isto também é giro nas provas cegas. É isso. É preciso muita humildade para estar numa prova cega, Exato. porque Yeah. vamos nos enganar de certeza. Sim, sim. Portanto, faz parte da aprendizagem também. Yeah. Eu apostaria num blend com rabigato, em específico.
Posso Eu estar muito estou a enganado. perceber a ideia que é a acidez, não é? Estás a ir Também, atrás da também. acidez. Rabigato? Não Sim. tem rabigato, mas tem arinto. E loureiro. Ok. Loureiro não. Não? Isto não é vinhos verdes, pá. Não é? Não é? Não é? É Poxa. sério? Não, eu trouxe este vinho precisamente por já saber que ia ser uma das últimas regiões que vocês iam dizer. Também Calma. porque é de um amigo meu. Pá, ontem estava lá a decidir o que é que eu ia escolher. Não me digas que é Bucelas, então. Não me, Não, não não, me não. diga que é Lisboa. Não é Lisboa. Não é Lisboa. Pá, traz os montes? Também não. Pá, não Mas sei. estava. Ilhas? Também não. Planeta Terra, vá. Planeta Terra de sorte. Não, mas uma vez também no Salto Consolidado houve uma pessoa que trouxe um vinho desta região e foi a última região, ou seja, às tantas começámos a dizer todas as Exato. regiões uma por uma, foi a última região que a malta se lembrou. Uhum. Epá, e é engraçado porque tem vinhos bons. E não são vinhos caros também. É uma região com bastante expressividade ou... Pá, a nível de volume, sim. É? A Não nível diz que é de Península de Setúbal. volume, não. Tejo. É Tejo. Tejo. Porra. Tejo é Lisboa, Não. não? Não. Tejo e Lisboa. É diferente. Coisas É diferente. O Lisboa está mais agregado ao litoral. Ao litoral. O Ah, Tejo vai por ali, segue o Rio Tejo um bocadinho Mais até o interior. Ribatejo. É, Por vai acaso, até por Tomar, acaso por aí. quando eu disse Lisboa, na Estavas verdade eu estava a se calhar pensar no mais- Tejo. já. Ok. Arinto, Fernão Pires, Tem Fernão Pires, tem Arinto e depois tem Malvasia também. Malvasia. Arinto, Fernão Pires e Isto é no Casal de Santa Maria, não? Não. Casal de Santa Maria. Casal de Santa Maria é eu sei, Sintra, sim, eu pô. sei. Não, eu queria dizer... Não é Casal de Santa Maria, é aquele que tem o Riesling. Que, agora não me Já lembro sei da- qual é que queres dizer, mas também está a Santana. falhar o nome agora. Santana. Isso. Não. Isto aqui é um projeto de um amigo meu, estudou, tirou mestrado. Vamos aqui. Olha, mas digo Vamos já que revelar. pela mineralidade eu ia dizer que era uma zona para mim- costeira. Não, para mim era vinhos verdes. Nunca Desculpa lá estar aqui a sujar isto tudo. Ora, essa. Depois limpa isso. O gajo que prendeu isto prendeu mesmo bem. Pá, estou mesmo curioso. Alveirão, Alveirão. do Tejo. E é um vinho que também é biológico. Eles mudaram agora recentemente a imagem porque efetivamente pronto, os olhos também comem e bebem. E esta imagem agora também ficou bem mais apelativa. Mas lá está, eu ontem estava a pensar trazer o Giz do Luís Gomes. Sei. Também foi colega de mestrado, mas lá está, são vinhos que já estão com alguma reputação e que estão a ter reconhecimento, pelo menos no mercado nacional, e este aqui não se vê tanto. Vai-se vender em alguns sítios. Posso ver ali a garrafa? Claro. Claro que sim. Por acaso, olha, digo já que dou os meus parabéns porque não sou particularmente fã dos vinhos do Tejo. Há alguns produtores que são, de facto são bons, mas vamos concordar que a maior parte são vinhos de volume, aquilo que acabaste de dizer, e não é uma região que eu, assim, numa garrafeira... Vais logo seja a apontar ali primeira- ao Tejo. Exatamente. Mas está a crescer bastante. Sim. Mas são muito mais, e por exemplo, uma região dos vinhos verdes, uma região de Lisboa. Se tirarmos, pronto, aquelas que eu gosto mais, que é a Bairrada e o Dão, mas se tirarmos essas, Bairrada é a minha princesa. ia para uma região de Lisboa, ia para um vinhos verdes, mas da região do Tejo nunca tinha provado uma coisa assim tão bem trabalhada. Está mesmo muito preciso. Tem os aromas muito afinados, tem uma boca muito elegante, muita mineralidade, mas depois vai ficando na boca, estás a ver? Depois vai deixando, tipo, parece quase aquele toque de resinoso na boca. Yeah. Vai ficando e E é a muito- persistência, a persistência É isso. dele. Ainda Fica muito está tempo. aqui. Exato. Verdade. muito gastronómico isto. Eu Mas, yeah, acertei o ano, pelo menos. sim, 21. Mas o João Nunes é um tipo que é um grande profissional e lá está. Se fazes um trabalho de grupo com ele é o tipo que às 9 ou 10 da noite está-te a ligar. Lembras-te daquela dúvida que nós tínhamos? Estive aqui a ler e acho que isto funciona desta e desta maneira, podemos fazer assim assado. Tanto que aquela cabecinha está sempre a pensar. Portanto, eu sabia que ainda não tinha provado este vinho, mas sabia que era um bom vinho de certeza. De certeza, é mesmo. Está muito bom. Está muito Um bom. brinde. Um brinde. Brinde é isto. Um Bora brinde lá. ao Vale do Tejo. É mesmo. Saúde. E acha que o João Gomes
João Nunes. É João Nunes, isso, desculpa. É rapaz para vir aqui conosco É sim, conversar? sim, é. E pode-se aprender muito com ele. Porque, ao contrário daqui do Tomás, que foi para o mundo da distribuição e ser embaixador, o João continua a trabalhar no terreno. Exato. Uma pessoa que sabe muita experiência. Portanto, com ele podem fazer as perguntas todas, que ele, a nível técnico, está muito mais dentro do assunto do que eu. E tu quando é que decidiste depois passar para a parte comercial? Ou aconteceu às vezes sem dar por isso, ou foi a mesma coisa que já procuravas? Apareceu a oportunidade, se calhar. Às vezes. Mais ou menos, é um conjunto de situações. Exato. Que era ali no enoturismo, é uma experiência engraçada para aprender a receber as pessoas, como devemos comunicar o vinho, porque aparece muita gente que já sabe de vinho, mas também aparece muita gente que não sabe nada de vinho. Inclusive, aparece gente que se acha que sabe de vinho, mas depois vai saber e afinal não sabe assim tão bem. Sabe assim, mais ou menos. Pelo alto. Umas coisas. Pelo alto. E pronto. E nesse aspecto, uma pessoa às vezes faz tantas visitas, faz tantas apresentações da quinta, que tu começas a ver o que é que as pessoas percebem melhor ou o que é que não percebem, o que é que não faz sentido na cabeça das pessoas. Quando me faziam aquelas perguntas no final, do género, então, mas quando é que se põe... Isto, de todas as nacionalidades. Então, mas quando é que se isto cheira a morango, quando é que se põe os morangos? Então, eu fazia assim uma autoavaliação, houve aqui qualquer coisa que eu não expliquei bem. E então uma pessoa volta a fazer a explicação e pronto, tínhamos muitas oportunidades em 2 anos para melhorar aqui a forma de comunicar. Sim, é que tem que ser uma comunicação limpa e simples, porque é isso. Você tem que chegar nos que sabem e nos que não sabem. Exatamente, ou seja, a ideia ali era ter algo que as pessoas que não soubessem nada pudessem aprender, mas que quem já sabe alguma coisa também pudesse tirar um bocadinho de sumo dali. Isso era o ideal. E pronto, isto andou durante 2 anos, até que depois chegou uma altura que eu já estava assim um bocado desconfortável, e estava até a pensar fazer uma vindima, Austrália, Nova Zelândia, até já tinha assim meio apalavrado com Vila Maria, na Nova Zelândia. E falei com o meu patrão, e ele disse-me que poderia haver uma hipótese de ir para as vendas, que eu também já era capaz de ter referido que era capaz de me interessar, porque ficava com uma visão mais 360 do mercado do vinho, não é? Sim. Já tinha trabalhado na adega, no enoturismo, agora ir para as vendas também poderia ser algo interessante. Mas lembro-me perfeitamente de uma das primeiras coisas que ele me disse, foi, olha que isto nas vendas é preciso resultados. E é uma pressão diferente. É um bocado, às vezes, assustador. Normalmente o dia 1 de janeiro de cada ano é sempre o dia mais complicado, que é quando os números estão a 0. Podes ter faturado milhões, mas naquele dia 1 de janeiro... Começa a 0. 0. Faturaste quanto? 0. É um começo novo. É sempre tábua rasa, todos os anos. E depois, à medida que isto vai subindo... os objetivos também vão... Os objetivos vão subindo, e estou na sorte de estar numa empresa que está em ascendente. Sim. Em Lisboa se calhar não estava tão bem trabalhada, então tem sido mesmo uma subida forte a nível de vendas. E o produto também é bom, não é? Sim, isso eu digo sempre, isto é a melhor coisa, é trabalhar assim com as costas quentes. Sim, é uma marca de marca de referência, conhecida, que tem bom produto. E você pode recomendar de olho fechado, cara. Sim. Até hoje não teve nenhum cliente que eu tenha recomendado aquele vinho e tenha falado, não gostei. É difícil. O Valnado é muito forte, mas lá está, eu às vezes imagino a começar uma marca do zero, por exemplo, um vinho destes. Agora, por acaso vocês provaram e disseram que era bom. Podia não ter feito muito o vosso gosto. Como é que depois um tipo justifica aos potenciais compradores? Não, mas acho que deviam ter isto mesmo, porque vocês não gostaram. Mas há aqui umas pessoas que vão procurar e vão gostar disto. Portanto, o trabalho é muito mais difícil. É como se costuma dizer, partir pedra mesmo, literalmente. Mas nesse caso também, como o teu produto ajuda... Também fala por si. Também estamos a falar de uma marca que já produz vinho
É que a Quinta do Valado mesmo, as entradas de gama aí, Tem tudo já qualidade. muito bom, exato, são É. produtos de excelente qualidade, e depois os topos, então... Sim, sim. ui. Eu tenho muita gente, sommeliers aí da praça, que me dizem, pá, o valado eu não ponho aqui no restaurante, o valado tinto, o colheita, Uhum. que está mais associado hoje em dia, se calhar, às grandes superfícies, dizem, epá, eu não o ponho na carta, porque as pessoas já conhecem, mas para casa tem sempre valado. Epá, é um elogio que eu também tomo isto como um elogio. Sim, claro. E tenho que perceber, e sempre que vão visitar alguém, eu tento adequar o teu meu, produto o àquele meu espaço. portfólio Sim. àquele espaço, porque senão não faz sentido. É isso mesmo. Portanto, mesmo em garrafeiras, hoje em dia, ponho logo de lado esses, porque vamos procurar outros segmentos. Outros Até segmentos. para uma garrafeira que tem um espaço limitado de mostra, não é? De montra, temos que ir para os produtos um bocadinho melhores, que às vezes podem dar a mesma margem, digamos assim, ou até um bocadinho menos margem, mas que o que se ganha em valor absoluto é maior. Portanto, compensa mais vender uma garrafa daquelas do que vender um vinho que já sabe mais ou menos o preço, as pessoas já estão habituadas a vê-lo, e estamos a competir contra supermercados. Não vale a pena. É uma guerra em glória. Eu, por acaso, no restaurante onde trabalho, tenho o teu valado branco colheita na carta. Exatamente. E por acaso eu, quando comecei a trabalhar como sommelier, era um bocado averso a ter vinhos de supermercado na carta. Mas com a experiência e a maturidade também nos dá isso, que é, acho que também faz falta nas cartas ter ali Completamente. aquelas referências âncora, porque temos que perceber que também há aquele tipo de cliente que não quer arriscar e que quer chegar lá e quer ver aquela marca que ele conhece. Sim, quer jogar pelo seguro. Quer jogar não é? pelo seguro. Exato. Epá, e o valado é daqueles vinhos que eu, como podes imaginar, não vendo, porque eu não vou surgir um valado, É porque isso. o valado está vendido. É um É vinho isso. que toda a gente chega ao restaurante E vê na carta já... e mesmo os estrangeiros, mesmo que não reconheçam o valado, vão à procura do Douro, pedem valado e depois é uma marca que aquilo que estavas a falar. Não é uma marca que desiluda ninguém. Ou seja, a isso. pessoa prova aquilo, epá, e é um vinho tão consensual, dos entradas de gama, que uma pessoa prova, epá, isto é um bom vinho do Douro, um preço acessível, e ficou a conhecer a marca. Ou às vezes tenho muitos turistas que vêm do Douro, eu estive aqui nesta quinta E já conhecem. e gosto muito, não sei o quê. E portanto acho que há sempre essa necessidade das cartas terem pelo menos ali 10, 15% das referências. Eu Concordo sejam- plenamente. Eu tenho uma história bacana do Valado, acho que já até contei para ti, Tomás, que era houve um dia lá no restaurante que um cliente pediu, ele escolheu na carta o Quinta do Valado Reserva. Ok, fui lá, servi, dei ele a prova e ele começou a falar, a elogiar aquilo tanto e tão alto, em volume, assim, em bom volume, que as mesas ao lado perceberam aquilo e estavam também com a carta de vinho na mesa para escolher o vinho. E estavam à espera que eu saísse dali, eu mal saí dali, a mesa do lado já fez sinalzinho com a mão, eu fui lá e ela disse assim, olha, Quer aquele vinho. qual que é aquele vinho que ele tá ali? Eu falei, olha, é esse aqui. Ela disse, então a gente quer também. E eu peguei, fechei a carta, fui lá, peguei, fiz o serviço no vinho. A outra mesa, bom, vocês estão mais familiarizados com o restaurante em questão, mesa 5, mesa 4 e mesa 6. Sim. São Tudo seguidas. pegado. Exato, seguidas. Foi o primeiro serviço na mesa 5, depois o senhor da mesa 4 chamou, pediu o vinho, e depois o senhor da mesa 6 falou, olha, aquele vinho que é aquela mesma coisa. Deu assim, é esse aqui. Então, olha, também pra gente. Tá bom. Ou seja, a gente trabalha com 3 garrafas no máximo frescas Exato. e depois vai repondo na medida que sai Foi o logo serviço. ali o estoque todo. Foi logo o Claro, estoque claro, todo sim. ali em 3 mesas. E tipo, porque eles ouviram o cliente na mesa elogiar, porque aquilo era maravilhoso e que era mesmo aquilo que ele queria e pronto, ia beber aquilo a noite toda. E nessa os outros ouviram e também foram pelo mesmo caminho e acabou. O vinho fresco, se a outra mesa quisesse falar, não tinha mais Já fresco. não dava mais. Yeah, precisava ali de para ir 5 ou 10 minutos para gelar uma garrafa. Mas aquilo que o Diogo estava a dizer há bocado, de ser preciso estes vinhos âncora, Sim. eu vejo isso com alguma frequência. E hoje em dia, uma pessoa vai aqui a Lisboa a um wine bar e tu já não encontras wine bars com vinhos âncora. É tudo Exato. coisas É que ninguém tudo conhece. bio, natural e marcas mais, produtores mais pequeninos. Que não me faz confusão nenhuma que exista esse mercado. Acho é um bocado estranho deixar de haver O um wine mercado, bar sim. dos vinhos que se conhecem, digamos assim. Ou pelo menos ter no mesmo sítio um bocadinho dos dois. Até porque há o cliente de vinho que não quer nada complicado, só simplesmente quer Exatamente. sentar, beber um vinho Exatamente. e falar com os amigos e, É pá, verdade, e é verdade.
Olha, venha. E isso às vezes até ajuda ao trabalho do sommelier, porque quando o restaurante está cheio, não dá para ir. Se a carta for muito complicada, é preciso um sommelier para cada mesa, porque as pessoas não conhecem a carta. Exatamente. E muitas vezes, quando o restaurante está cheio, as pessoas acabam por ir para essas marcas âncora, porque, olha, veem que o restaurante está cheio, o sommelier está ocupado, olha, não, quero escolher. Exatamente, resolvem logo o assunto, Sim, não é? sim. E acaba por. Agora facilitar o também serviço. você tocou num assunto que por acaso já tinha notado isso há algum tempo. Fui visitar alguns wine bars aqui em Lisboa com a minha mulher e eu notei isso na carta. Há muito foco em produção, em pequenas produções. Não tenho nada contra, até aliás gosto. Exatamente. Mas são coisas que você nunca viu, não tem a menor ideia do que seja. Claro, para nós profissionais provar é bacana. Sim. Você acaba por conhecer mais rótulos É e isso. tem, né? Mas tem imagina aumenta o que teu vais know-how. num almoço ou num lanche, seja o que for, de negócios ou uma Sim. coisa que queres escolher um vinho. Para impressionar. Sim, Pa- não é para impressionar, que seja consensual. Mas na mesa, exatamente, exato. uma coisa consensual. Exato. Torna-se mais difícil, porque Exato. olhas para uma carta e tu não conheces nada. Epá, Exato. claro que depois uma pessoa pode ir lá pela região, por outras coisas, mas Sim, eu tentar escolher ali pela casta. Pela alguma casta, coisa assim, casta, exato. exatamente, mas efetivamente já não há tanto esse mercado. E depois há certos clientes que nem sequer querem perguntar, nem sequer querem a ajuda. Querem pedir logo eles por autorrecriação. Claro, ainda tens E muito. depois acaba por ser um pouco desconfortável não haver essas tais referências. Exatamente. Exato. Eu, eu acho que até a malta as gerações mais novas até estão mais propensas a provar vinhos Que não conheço. diferentes e que não conheçam. Mas há ali um tipo de cliente Sim. que é sempre É aquilo. arroz. Exatamente. Sim. E vocês trabalham na área, pá, sabem perfeitamente isso. Aqueles clientes que... Sim, até te perguntam, mas como é que você tem uma carta de vinhos e não tem a referência XYZ? Eu, olha, porque nós queremos ter aqui coisas diferentes. Claro. Não faz sentido nenhum. É verdade, já vi várias. Tem uma referência em geral que todos eles perguntam. 2 quintas. Não. Papa Figos. Ainda ontem. A minha é 2 quintas, perguntam Povo, muito. mano, sério. Pá, 2 quintas Papa você não tem aí. Figos. Como é que você tem uma carta de vinhos e não tem 2 quintas? Houve uma cliente uma vez ficou bem brava. Falou assim: eu acho um absurdo um restaurante desse, com uma carta dessa, não ter Papa Figos. Eu disse assim: tá bom, olha, eu vou anotar sua reclamação. Pois é, pá, é uma coisa que... Vou anotar no diário de bordo, obrigado. Não, mas é complicado gerir esse tipo de situações, porque querem ter uma oferta diferenciada a nível de vinho e tudo mais, mas depois há malta que não quer essa diferenciação, quer aquilo que gosta de beber e que lhe sabe bem. Sim. E que conhece. Exato. Também é muito por aí, conhece aquilo e fica naquilo. Pronto. E temos que aceitar. E há mercado para tudo. Há mercado para tudo. É que o grande problema também de você colocar um vinho, por exemplo, desse, imagina, cobrar o que a gente cobra no restaurante por uma garrafa dessa, e o cliente às vezes compra isso no supermercado por um preço muito abaixo. Sim. Como é que a gente vai fazer ele entender também? Porque, imagina, uma coisa é o cliente estar bebendo um vinho, a maior parte dos clientes não percebem isso. Que você, quando bebe um vinho no restaurante, exato, tem ali todo um contexto em volta que não é somente, você não está a pagar só pela garrafa do vinho. É um copo que é de uma marca, sim, né, não top. É um copo de €1 e exato, pouco. Exato. E não é só isso, é o profissional. É o profissional, é a temperatura, o serviço do vinho, tudo isso. Se compras um vinho no supermercado e o vinho estiver com rolha, não vais lá e ninguém te troca. Exato. Se o vinho não estiver em condições, o restaurante troca-te. Exato. Portanto, então, tudo isso. Então, agora imagina você como colocar um vinho desse e cobrar o preço que se cobra num restaurante. É complicado, as pessoas vão Claro que sim. quase que te dar ali um tiro na mesa, não é? Uma coisa que por acaso, ainda já que falaste nisso, queria falar contigo, porque nós, pelo menos eu, não sei se vocês, mas as pessoas os clientes ultimamente têm estado a reclamar, não é a reclamar, mas a referir muito que os preços dos vinhos têm aumentado. Isso era uma coisa importante para falarmos aqui, visto que tu estás no outro Sim, lado, portanto, tu é que vendes o vinho, para as pessoas terem noção, o vinho de facto tem ficado mais caro. O vinho tem ficado mais caro, os salários têm aumentado, mas depois também todos os outros componentes, né? componentes que tu precisas para ter aqui um vinho engarrafado, com a cápsula, com o rótulo, com o vidro, com a rolha, com a caixa de madeira ou de cartão, Tudo tudo tem isso estado subiu de preços.
O vidro, é uma bola de neve, imenso. Uma bola de neve, O cartão, idem aspas. Madeira, até é difícil encontrar. Ou seja, os fornecedores habituais já não estão a corresponder. É complicado. E depois temos que fazer os aumentos. Nós, por exemplo, no ano passado foi 3%, agora foi entre 6% a 8%. E acho que é assim, para os intermediários não é grave. Mas Não tem que ser os restaurantes ou as garrafeiras a assumir esse aumento, não é? Mas tem que passar para o cliente final. Portanto, aqui, quem é prejudicado, entre aspas, ao fim e ao cabo, é o cliente final. Sim, não é prejudicado. Na verdade, a gente segue o mercado. Não Exatamente. Não, é prejudicado porque a pessoa há um ano atrás comprava mais barato do que compra hoje. Pois, mas, por exemplo, há um ano atrás o vidro custava mais barato. É isso. Você fazer a impressão custava mais barato. Você fazer a caixa que ele vai custava mais barato. Mas o cliente não sabe, não está por dentro do mercado. Pois, por exemplo, o vidro, para terem noção, já houve um produtor que me contou que o vidro do ano passado para este ano aumentou 125%. Sim. Nós agora... Assim, eu sabia acho que eu vou abrir uma empresa de vidro. também ias pagar muito de energia. Aqui o consumo de energia no Valado também triplicou. Isto não é o consumo, não é? É o que pagamos, não é? Ao fim e ao cabo, o mesmo ano, consumo por 3 vezes mais. Exatamente. Portanto, isto tem que haver aqui estas alterações. Epá. E é normal, tu achas que vai haver uma repercussão no consumo a médio e longo prazo? Ou achas que... Para já não estou a ver nada. Até no final do ano passado já havia muita gente a dizer isto no próximo ano vem aí a crise, isto vai ser muito complicado. E os números para já não me mostravam isso. E eu sou um bocado pragmático nessas coisas. Epá, mas sabe às vezes uma marca pode ir em contracorrente. Mas sabe qual é a visão que eu tenho dessa cena de crise, essas coisas que falam por aí? A crise ela vai ferrar o cara que está ferrado já. É sério. É mais ou menos isso. Quem tem vai continuar a ter. Exato. Ou mais. Aliás, o momento de crise é o momento ideal para quem tem dinheiro ter que conseguir fazer mais dinheiro ainda. Certo. Mas o que acontece com a crise é que, e o que está a acontecer é que da classe média para baixo está tudo a descer, ou seja, uma pessoa que se calhar, eu falo por mim, eu que antes de, sei lá, um ano atrás tinha a capacidade de ir talvez 2, 3 vezes jantar fora por mês, neste momento tenho uma e não é todos os meses. Mas por isso que eu estou falando, que a crise só vai ferrar os que já estão ferrados, que é o meu caso, é o teu, sei lá. Mas depois também há aqui uma coisa que é interessante, que é estes preços, e principalmente a restauração em Lisboa, aumentou, porque lá está, porque tudo aumentou. Tudo aumentou, claro. Salários, matéria-prima, portanto... O meu não. Se queres ter uma boa confecção, tens que pagar um bom chefe, bons cozinheiros. Se queres ter uma sala competente, tens que pagar a essas pessoas. Mão de obra qualificada. Exatamente, isso não é barato. mão de obra qualificada. Um cara que se qualifica, que investe, ele vai querer buscar esse recurso que ele investiu depois. Claro. E o salário dessa pessoa não é baixo. Claro. O retorno do que investiu. Hoje em dia, quando queremos ir a um bom restaurante em Lisboa, hoje em dia pagamos muito mais do que se pagava há uns anos atrás. Mas também como me têm dito, e eu tenho algumas pessoas que têm ido à Espanha agora nestes últimos tempos, é que me têm dito que em Espanha é mais barato do que cá em Portugal. Sim. Madrid, mas estamos capital, a falar mais barato. Imagina, 2 pessoas irem jantar fora a Barcelona ou a Madrid gastam sensivelmente menos 20 a 30% do que se paga em Lisboa. E o ordenado em Espanha é, se calhar, um terço mais alto que o nosso. E o ordenado médio, se calhar, é quase o dobro. Mas o que é certo é que vamos aqui aos restaurantes... E estão todos cheios. E estão cheios. Sejam da moda, sejam aqueles tradicionais... a malta continua a ir. O que me leva a concluir que, efetivamente, estamos todos com mais despesas. Mas também, se calhar, os salários aumentaram nos últimos, 7, 8 anos. Os salários base, salários médios aumentaram. Mas também aumentaram os custos. E depois aí a malta vai ajustando onde é que quer gastar o dinheiro. Vai não é? se equilibrando de alguma forma. Tu também não até achas porque o lazer é importante na vida da pessoa. O que eu acho é que também a prioridade das pessoas mudou com o Covid. Ou seja, as pessoas deixaram de se preocupar tanto com o amanhã e querem viver o hoje. Como tiveram 2 anos naquela situação confinada, acho que as pessoas hoje em dia, apetece-nos jantar fora,
A gente depois amanhã logo vê. Vamos jantar fora e... A malta agora já não tem medo de abrir aquela garrafa que estava lá guardada. Exato, há tanto tempo. À espera. Exatamente. Eu acho que hoje em dia temos... Quem passou pelo Covid, acho que tem mais essa noção que as coisas podem mudar, não é? E todos os comerciais o que me contavam do vinho é que quando começámos a abrir, o consumo de vinho disparou, assim, uma coisa brutal. Acho que o ano 2021 ou 2022 foi melhor do que o 19. O 21 foi melhor que o 19, sim. Portanto, a malta, mesmo em casa... E uma coisa engraçada, eu lembro-me de ter... Então, mas só, desculpa te interromper, era difícil o dia que eu ia ao supermercado naquela época de confinamento e não via as pessoas no caixa com uma garrafa de vinho, cara. Aquilo chamou-me mesmo a atenção. Depois que até depois começaram a gozar que estavam a querer limitar o número de álcool. Exatamente. Não sei se lembras disso. Exatamente, exato. Mas foi mesmo. Mas voltando lá, desculpa. Não, mas estava-me a lembrar, eu na altura tinha uma marca de Lamotte e Salon, uma marca de champanhe, que também distribuíamos. E eu lembro-me de ter perguntado ao Ricardo Moraes se queria ficar ali com uma alocação. E ele, para já não é preciso. Depois de repente a malta sai do confinamento e assim em meia dúzia de dias ou de horas, já nem me lembro, acho que aquilo até foi tudo, a maior parte foi tudo uma mesa. Limparam ali o estoque de Lamotte que lá havia. Olha, afinal vou mesmo precisar daquilo em breve. E pronto, e portanto a malta vinha mesmo com vontade de... Também gastar. Teve ali o dinheiro Parado, entre aspas, uma pessoa tem sempre alguns gastos, mas é isso, não havia a despesa do dia-a-dia, de ir jantar fora, de ir àquela viagem que nós todos ansiamos todos os anos. Usar o carro, assim, para ir trabalhar, combustível, isso. enfim. É isso. Mas olha, só uma parte. Estavam a elogiar tanto a minha tábua que fui eu que fiz. Hoje está tão bonito que nós temos medo de estragar. Hoje o Daniel caprichou nessa tábua de queijos que eu vou te dizer uma coisa, está mesmo maravilhoso. Então vamos. Olha, e vamos abrir o teu vinho. Sim, se calhar ele tem que respirar, a gente vai decantá-lo. Exatamente. Então, Daniel, o que você trouxe aí para gente? Falar aqui um bocadinho sobre o vinho. Ramon Bilbao é um clássico da região de Rioja, em Espanha, 100% tempranilho, 2018. Ele é um criança, ou seja, tem que estar obrigatoriamente no produtor 2 anos a envelhecer, sendo que um é em barricas de carvalho francês. Eu pessoalmente adoro este vinho, adoro tempranilho, e eles trabalham muito bem a madeira. Está um vinho muito interessante. Disseste que era carvalho quê? Carvalho francês. Que ali normalmente também se utiliza muito americano, não é? Sim. Mas este especificamente francês. Por acaso, olha, era uma questão que eu te queria fazer. E é vegan, pareceu-me. E é vegan, exatamente. É sério? Exatamente. Vinho vegan, onde Isto é agora aquela parte em que a malta lá em casa está-nos a ouvir aqui. E a malta, também já se comia qualquer coisa. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Cá em Portugal, por exemplo, em Espanha, eles têm estas denominações com estágios obrigatórios. Tu achas que em Portugal também deveria haver uma legislação mais apertada por causa dos títulos? Concordo. Porque, por exemplo, a gente vê hoje em dia que é grande reserva, premium, super premium, e depois ao fim e ao cabo acho que também acaba por... o cliente também fica confuso. Porque depois não dá para perceber ao fim e ao cabo qual é a diferença de um reserva do Douro para um reserva de Lisboa, para um reserva do Alentejo ou para um grande reserva. Vou-te dar um exemplo muito simples. Agora há uma semana estava lá na essência do vinho e as pessoas vinham ter comigo: olha, quero um Porto, quero um Tawny. E eu dizia: olha, temos o 10, 20, 30, 40, 50, temos o reserva. E a malta dizia: ai, quero o reserva. Porque achava que o reserva era o melhor. E tinha ali Porto de muito melhor qualidade, não é? E as pessoas por isso simplesmente achavam: a reserva é melhor, então vou para a reserva. Mas sim, eu acho que as classificações não estão bem organizadas. Agora já se tem feito alguma coisa, já se tem legislado nesse sentido. A vinha velha já precisa ter um X número de anos em cada região. Mesmo para ser garrafeiras, nos dãos e bairradas, acho que já aí é necessário um certo número de anos, digamos assim, para serem lançados ou para estarem em barrica a estagiar. Sim. Portanto,
eu acho que tem muito que ser feito nesse sentido. Mesmo, por exemplo, o Douro, Lisboa, por acaso nesse aspecto acho que está bem trabalhado, porque tens a região de Lisboa, mas depois tens, entre aspas, umas apelação, né? Tens Colares, tens Alenquer, tens Bucelas, e o Douro, por exemplo, o Douro não tem tanto isso. Sim. O Douro neste momento está dividido em Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. E costumava ir lá acima a um jantar que era a Lei da Terça, em que já se falava nisso. E existia muita malta da área nesse jantar, e falava-se disso, que efetivamente, num sítio com tanta diversidade como o Douro, que é a nível de altitudes, a nível de exposições, a nível de castas, a nível de idade das videiras, existe tanta variabilidade que como é que não existem realmente denominações? E hoje em dia já começa a aparecer, não denominações, mas as próprias quintas começam a isolar e a segmentar as suas melhores parcelas, não é? Sim. Já temos assistido a isso e acho que é muito bem feito, porque no Douro realmente aquela parcela que está ali com aquelas condições pode ser diferente de todo o resto, não é? E nós temos, por exemplo, um exemplo de uma parcela que é o Vinha da Croa, que está mais alta, ok, mas depois também tem uma coisa engraçada, que tem 20 castas. Mas dessas 20 castas, 50% mais ou menos é tinta roriz. Tinta roriz que no Douro, principalmente ali no Baixo Corgo, pá, e ainda por cima em altitude, não amadurece tão bem. E era um vinho que nós tentávamos fazer à imagem dos outros vinhos que fazemos de vinhas velhas, tipo com extração e tudo mais, e teve que ser um vinho, uma parcela que nós começámos a modificar a forma de fazer o vinho, a enologia, não é? Porque tivemos que interpretar, perceber qual é que é a identidade que esta parcela realmente tem, não é? Que nós estávamos ali a querer moldar à nossa imagem. E se calhar o que o produtor tem que fazer hoje em dia é perceber primeiro o que é que tem. Exato. E depois aí é tentar quase ser um pastor, não é? Ir guiando só, para que não hajam desvios. Porque, corrijo-me se eu estiver errado, o Adelaide é um vinho muito mais encorpado do Certo. que é o Vinha da Croa. Sim, muito mais. Muito Mais pesado, Sim, muito sim, mais- sim. É. Porque Completamente. Eu, das vezes que provei o Vinha da Croa, a ideia que eu tenho é que o Vinha da Croa é um vinho bem elegante. Muito... Vindimamos uma semana mais cedo, praticamente não fazemos extração. Embora nestes últimos 2 anos ele mudou um bocadinho o perfil, ficou um bocadinho mais... Também, ali o 19 foi um ano até quente. Mas é um bocado isso. O Adelaide é um vinho muito mais encorpado, e o Granja também. E o Granja está ao lado, literalmente ao lado do Croa. Mas pronto, a mistura de castas é diferente, a exposição é a sul, está um bocadinho mais abaixo. E depois no Croa vindimamos uma semana mais cedo, quase não fazemos extração, leva engaço, parte em engaço. Portanto, eu acho que hoje em dia, mais do que um vinho ser espetacular, interessa-me saber se tem identidade. Exato. Ok. Isso é o mais importante. Sim, porque de facto, se nós formos buscar ali os 5 grandes produtores do Douro, eu acho que eles, em termos de perfil, tornaram-se um pouco diferentes. Ou seja, eu acho que há uns tempos atrás eles tentavam ser muito parecidos e hoje em dia tentam ser muito diferentes. Apesar de serem as grandes casas do Douro e que representam o que é o Douro, mas cada uma tem uma entidade própria. Nós podemos ir buscar, por exemplo, a Quinta do Crasto, os topos de gama da Quinta do Crasto, e fomos buscar os topos de gama da Quinta do Valado, e nós conseguimos identificar diferenças óbvias neles. É porque eles foram por essa linha que o Tomás acabou de dizer. Ou seja, eles identificaram o que tinham dentro do terreno. Sim. Não, mas é isso que eu estava a dizer. Exato. Portanto, acho que... E agora criaram identidades próprias, o que é bacana, porque você sai daquela cena de que tudo é igual no Douro. Há coisas que são, por acaso, no Valado, as pessoas identificam sempre frescura, mineralidade. Que, ok, entende-se, porque estamos ali até na zona do Douro. Estou aqui numa guerra. Na zona mais fresca do Douro. Estamos ali já na fronteira com o Cima Corgo, mas pronto, ainda estamos no baixo.
Portanto, eu entendo que a frescura realmente seja uma das coisas que vem à mente. E eu acho que o Valado também tem mudado um bocadinho aquele perfil que tinha de vinhos muito mais intensos, pesados, porque se calhar saímos nos anos 90, não é? Em que ainda havia muitos vinhos ali com os 11,5, 12, e o Valado aparece aí já com os 14. Portanto, naquela altura foi assim a surpresa. Mas também, diga-se de passagem, não é possível fazer vinhos com esse nível de concentração todos os anos. Portanto, acho que até o nosso Reserva Field Blend, embora seja um vinho estruturado e tudo mais, mas já não queremos ser aquele portento e aquela concentração que era há uns anos. Acho que, aliás, a maior qualidade do nosso reserva é o equilíbrio. É o equilíbrio, exato. Yeah. Do Reserva Field Blend. E eu acho que é um bocado isso, é perceber o que é que dá para fazer todos os anos daquelas vinhas e depois aí adaptar o nosso estilo. Porque assim nunca vamos desiludir, nunca vai sair um ano ao lado porque não estamos a tentar ser algo que não somos, ou que a vinha não dá. Ou que não dá sempre, não é? Neste caso. Grande Tomás, como já estamos aqui a chegar ao fim, tens aquela... Bem, vou despejar aqui um bocadinho. Força. Tens que levar com aquela pergunta que todos os convidados levam. O que é que dizem os meus olhos? Que é... Não. que é, se o mundo fosse acabar, qual era a garrafa de vinho que tu escolhias para beber? Ui. Não, é só um tiro. Só um tiro. O mundo está a acabar, estás a ver assim um tsunami à tua frente, tens aí meia hora para beber uma garrafa de vinho antes de... Eu acho que ia para aquilo que dizem que é o melhor vinho do mundo, mais caro, não é? Se eu pudesse beber um Romanée Conti, pá, era já. Era o último tiro. Queria experimentar, não é? Para ver se realmente... É aquilo que falam. Eu não acredito que um vinho possa valer aquilo Não seja bom. a nível de qualidade, não é? A nível... Ou seja, eu não acredito que seja, não sei, 20 ou 30 vezes melhor do que um dos nossos melhores vinhos aqui em Portugal. Mas, de alguma forma, aquele preço chegou até ali e há malta que está disposta a pagar aqueles valores. Portanto, se eu pudesse, já que o mundo ia acabar, olha, pronto, era logo. É muito dinheiro, cara. É 25 mil euros São numa garrafa. 25 mil euros numa garrafa. É mais até, eu já vi 36 mil. Depende depois do ano. Depende do Pois, ano. isso realmente, há malta que comprava um carrinho ou dava uma entrada para uma casa. Ali houve alguém que Bebeu. Bebeu 25 mil euros. Tomara que tenha ali numa tarde bem passada, ou num jantarinho. E já agora levas a segunda pergunta, como és um profissional, levas a segunda pergunta, que é, de todos os vinhos que tu já bebeste até hoje, qual foi aquele que tu nunca has de esquecer? Aquele vinho que te marcou assim? Pá, eu aí, pronto, tenho que... Não é uma questão de vestir a camisola, porque efetivamente é daquelas coisas que uma pessoa sempre quis experimentar, e depois quando tu experimentas, aquele momento fica-te marcado, não é? E tem muito a ver com aqueles portos muito antigos, não é? Neste caso foi o Adelaide Tributa, 1866. Pá, e uma pessoa via ali a garrafa a passar, não sei o quê, e há lá um dia que sobra um bocadinho, pá, e ainda me lembro do movimento do copo ali para puxar aquela as últimas gotas, e depois a sensação que fica na boca, não é? Aquilo cobre completamente. Pronto, também é um porto, é diferente. É diferente estarmos aqui a beber um vinho de mesa, digamos assim. Mas é daquelas coisas que não se esquece. Fica marcado. E um brinde a isso. Olha, aos vinhos inesquecíveis. Exatamente. Inesquecíveis, exatamente. Obrigado, Tomás. Obrigado pelo convite. E Tomás, aqui, pra gente concluir, você tem uns projetos que é tipo umas brincadeiras, né? Tipo saldo consolidado, que o pessoal vê aí no Instagram. Daqui a nada vou para lá, que isto é as primeiras segundas de todos os meses. Então hoje é Querem dia vir? Hoje é dia de estrago, né? É verdade. Isto começou com uma brincadeira, e também por causa daquilo que eu falei há bocado. Lá no Douro havia a lei da terça. E eu aqui em Lisboa, sem companhia para... Acabadinho de chegar, sem companhia para abrir umas coisas diferentes, comecei a juntar aí uns sommeliers que eu tinha conhecido,
E depois o Pedrones, isto na altura não tinha nome, depois foi o Pedro Ramos, o Pedrones. Sim. Já Foi o nosso primeiro convidado. Foi o primeiro convidado. O episódio 1 é com ele. Já agora, se quiserem. Pois, vão já ver agora fica aí o episódio. convite. Vejam que o Pedrones ele realmente tem um poder de comunicação acima da média e muito criativo. Exato. E eu lá criou do Tomás, este. Olha ali, quando fui lá a Saint-Emilion, ali é no Valado. Olha, também estive lá há pouco tempo. Saint-Emilion? Aqui está o Tomás parece um modelo, cara. Tomás modelo, Exatamente. bonitão. Portanto, é uma pessoa polivalente. Exatamente. É isso mesmo. Temos que também aproveitar a vida. Claro. Isso, claro. exatamente. Então, mas estavas a dizer do saldo consolidado? O saldo consolidado, depois o Pedrones lá arranjou este nome e assim ficou, não é? Saldo consolidado, achámos piada, toda a gente achou piada e entretanto, aquilo já houve almoços com 5 pessoas e com 4 pessoas, mais no início. A beberem 200 garrafas de vinho. E hoje em dia já chegamos às vezes a ser 20. Por acaso hoje devemos ser para aí uns 12 e nós agora já arranjámos um formato porque 12 e depois ter 12 garrafas em prova cega começa a ser pesado. Então começámos a fazer trios, arranjamos Magnus ou 2 garrafas e assim permite provar uma segunda vez, se houver necessidade disso, porque ali o objetivo é obrigar-nos a pensar um bocadinho, descobrir. Depois há malta que também está a estudar para Masters of Sommelier e por aí diante, e W7s, e que é interessante efetivamente provar vinhos internacionais. Agora estamos numa fase em que estamos a apostar muito para vinhos, nem é vinhos internacionais, mas digamos que são vinhos identificáveis. Ou seja, não me interessa nada ter um Pinot Noir dos vinhos verdes. Não faz sentido, não é? Nós queremos que se ponha ali um Alvarinho das Rias Baixas, uma Baga da Bairrada, um Touriga Nacional, ou um Jaão, uma coisa assim do Dão. Portanto, queremos, porque lá está, nestes exames não te vão estar a pregar partidas. Nos exames profissionais, não é? Dos Master of Sommelier e W7, ali é mesmo para identificar o estilo do vinho, a região. Portanto, não há ali, não estão a tentar enganar as pessoas. E é para cada vez mais nós tentarmos identificar as coisas que efetivamente são identificáveis, as coisas que têm identidade. E então temos ido nos últimos tempos muito, muito para aí. Mas depois também tenho o Mesa Corrida, que é um projeto que vai haver, houve no ano passado, com o Luís Gaspar, lá na Quinta do Valado, e é uma mesa assim de 30 pessoas, com comida tradicional. É para imitar aquelas mesas que se faziam do Douro, em que a malta comia, bebia, e basicamente o que pensámos foi convidar chefes com kit de unha, que sabem o que é que estão a fazer, e trazê-los ao Valado para eles cozinharem para os nossos hóspedes e alguns clientes de fora também. Claro que depois aí é sempre combinado com vinhos do Valado, que também fica muito bem. Claro. Claro, e faz sentido, não? Mas efetivamente vamos agora ter em março com o chefe Bruno Rocha, do Bairro Alto Hotel. Exatamente. E pronto, e a ideia é ir fazendo. A primeira vez foi no ano passado, para ver se resultava. Enchemos, e agora é continuar. Claro que isto depois sempre precisa muita ginástica de agendas e tudo mais, para irem lá conhecer o projeto, depois para idealizarem o menu, aproveitar a sazonalidade, porque nós também temos as hortinhas biológicas e dá para utilizar ali também o nosso produto, mas é um projeto que é muito, muito giro e a quem esteja interessado, que esteja atento ao Instagram do Valado, que nós vamos dar novidades em breve. Então, quem não sei se o Eric consegue colocar aqui pra gente o Instagram da Quinta do Valado. Para quem se interessar nisso, pode ir lá ficar atento ao Instagram deles. Quinta do Valado com 2 L's. Exato. Quem muito quiser, bom este vinho. Que assim, sim. Gostaste? Gostei. Tempranilho? Sim. Eu gosto muito. E estava à espera de algo muito mais pesado e cansativo e não. Tá. Os espanhóis dizem que... Como é que é aquele ditado? De Espanha nem bons casamentos, nem bons ventos, nem bons casamentos. Nem bons casamentos. Mas, na minha opinião, bons vinhos. Sim, eles não brincam. Eles não brincam. Sim.
Aí tá, o Instagram da Quinta do Valado. Então, Mas é um Quem- projeto que vale a pena visitar. Sim, sim. Ali dos descendentes da Dona Antónia Adelaide Ferreira, mais conhecida por Ferreirinha. Quem quiser fazer um enoturismo fantástico é só ir à Quinta do Valado. Peso da régua. Rapaz, a minha mulher viu umas fotos da Quinta do Valado, esquece, mano. Foi? Fala nisso quase todo dia, meu. Mas é. Então o pessoal que Vale quer, muito a pena, que vale quer, muito a quer, pena. quer aproveitar, olha aí. É só seguir aí a Quinta do Valado e ficar atento às redes sociais que vai ter É lá mesmo, mais é mesmo. informações em Vai haver breve. novidades, vão haver novidades. Claro que sim. Tomás, pá, a Muito gente bem. quer agradecer aqui a tua presença. Obrigado, eu. brinde. Obrigado por ter vindo e ter aqui... Saúde aqui conosco ao esse tempo. Meia Rolha Cast. Exatamente. Obrigado. A gente ontem, né, tivemos aí a boa notícia de sabermos que estamos aí no top 3 Olha, maravilha. exato, dos podcasts mais ouvidos aqui no Não é No Applecast. no Applecast, Applecast. no Applecast, exato. Já estamos no pódio. Exato. Maravilha. Já estamos no pódio. Ficamos a saber pelo como é que é o nome Wine dele? to Help. Wine Me Up. Não. Não, Wine to Help. Wine to Help, o exato. Rodrigo Sim, sim, sim. Rodrigo Quina, exato. Até ele depois fez uma brincadeira que a gente foi lá assaltar os stories dele. Então, pô, o cara publica aquilo, a gente vê o nosso nome lá em terceiro. Mano, Maravilha. não quer que a gente vá lá roubar os stories dele, Exato, não. é. Tá bem, Mas Rodrigo é. Quina. Também a gente vai combinar aí contigo pra aparecer por aqui, pra sentar aqui conosco à mesa. Já está palavrado. Já tá palavrado, Já tá exatamente. palavrado. A gente já Boa, teve a boa. falar ontem. Vai ser um grande Yeah, convidado. Vai sim. Bom, Tomás, obrigado mais uma vez. Obrigado. E a você aí de casa que nos acompanhou, obrigado também. E não se esqueçam de nos seguir aí nas redes sociais. Ajuda a gente, dá aí um curtir aí no vídeo. Não precisa, se não quiser compartilhar, não compartilha, mas comenta. Pode xingar também, não há problema. Eu adoro haters, adoro. E gosto de respondê-los a todos. Então, carrega lá e se gostou também, comenta. Enfim, estamos aí pra isso, né? Estamos aí pra levar pancada e pra dar também. Mais Bom, nada. obrigado e até a próxima. Até logo. Obrigado.